Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Assim está escrito: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre exemplos de fé no Antigo Testamento. Os versículos que li traz-nos a certeza de que a única maneira de um justo viver de tal forma que ele tenha uma ligação direta com Deus, um relacionamento firme, de comunhão, de experiências com Deus, é através da fé. Todas as coisas para se aproximar e comunicar-se com Deus, elas estão ligadas pela fé. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, se não houver fé, não vai haver um firme fundamento, ou seja, uma segurança, uma garantia, uma raiz que possa dar sustentação. E também é a prova das coisas que se não veem, porque as coisas de Deus, elas não são somente visíveis, mas elas são também invisíveis, mas podem ser vistas pela fé. Porque aquele que crê, ele vê o invisível. São experiências da palavra de Deus que confirmam este ponto. Aqueles que permanecerão firmes, como se estivesse vendo o invisível. Então, este invisível que Deus permite que seja visto unicamente pela fé, quem tem esta condição é justamente quem vive pela fé. Porque quem não vive pela fé, ele vai ver somente as coisas visíveis, aparentes, próximas. Porém, a qualidade da fé na vida da pessoa, que é a confiança integral, total em Deus e a disponibilidade de estar na presença dele, faz com que os olhos sejam abertos, os olhos do nosso entendimento, que são ativados pelo Espírito de Deus, e aí, com os olhos espirituais, passamos a enxergar coisas que com os olhos físicos não conseguimos enxergar. Então, é esta expressão, como que vendo o invisível. É algo que algumas pessoas veem e outros não veem. Quando Paulo teve aquela visão do encontro com Jesus, ele ouviu vozes que quem estava próximo dele não ouviu. Então, são estas coisas que estão ligadas no caminho da fé. E todos aqueles que se aproximaram de Deus em atitude de fé, de confiança, de entrega total diante do Senhor, eles deixaram marcado na história, com a sua vivência com Deus, exemplos que ficaram registrados e estão disponíveis para nosso exemplo, para observar na vida deles e tirar lições para o nosso viver. Ao passo que outros não viveram de acordo com o propósito de Deus estabelecido e, portanto, os seus nomes não estão registrados, porque não deixaram exemplos. Então, se não deixou exemplo, não está o registro na história. A história registra realmente quem marcou a sua época, quem no seu tempo, na sua existência,
ele realizou algo que imortalizou através de uma vida dedicada, simples e produtiva. A pessoa passou, a pessoa partiu, já não existe mais, mas o seu exemplo de vida continua vivo, continua sendo demonstrado diante das pessoas para observarem como aquela pessoa viveu, as experiências que ela teve com Deus, que ficaram registradas, e que isto nós podemos trazer como lições para a nossa vida, e através de observar, e o Espírito de Deus abrir o nosso entendimento para nos mostrar lições importantes a respeito daquela vida, nós podemos então direcionar os nossos passos de acordo com o exemplo de alguém que aproximou-se de Deus, que teve resultados, e isto ficou marcado como exemplo. Então, agora nós temos ali lições. Porém, estas lições nós teremos que trazer para o nosso interior e procurar vivermos à luz daquela experiência, da semelhança daquela experiência, para termos com Deus também experiências espirituais, experiências da vivência, da comunhão com Deus, porque Deus se dá a conhecer. Deus não se oculta das pessoas. As pessoas não conseguem enxergá-lo e ver o mover e a ação de Deus, porque não se dispõem a crer como diz a Escritura. Porque o crer é crer como vendo o invisível. Por isso que a palavra de Deus diz, a fé é a prova das coisas que se não veem. E é o firme fundamento das coisas que se esperam. E Deus é aquele que chama as coisas invisíveis como se já fossem. Então ele, pelo poder da sua palavra, chama à existência o que não existe. E o que não existe, com o poder da palavra de Deus, passa a existir. E fica aí como exemplo, como marco do poder e da ação da palavra de Deus. Logo disse e tudo aconteceu. Tudo apareceu. Então, este é o Deus que criou os céus e a terra, que nos criou, que é soberano, que é único, poderoso, maravilhoso, eterno, justo, misericordioso, cheio de graça, de compaixão, mas que também é um Deus justo. E, portanto, ele dá-se a conhecer aos seus filhos. Depende deles se colocarem à disposição de Deus para receber dele estas experiências maravilhosas. E quando nós vamos folhear a palavra de Deus, nós vamos encontrar em várias ocasiões, em várias épocas, homens e mulheres que deixaram exemplos e ficaram marcados na história. As pisadas por onde eles vieram, o caminho que eles viveram, as adversidades que enfrentaram e a maneira como eles venceram, tudo isso traz para nós lições de experiências que foram testadas e aprovadas diante de Deus. E, portanto, se foi aprovado diante de Deus, recebeu de Deus o sinal da sua aprovação, aquele exemplo também, ele serve para nós. Ele vai nos trazer lição, vai nos encaminhar. E nós não precisamos andar como que tateando no escuro, como que sendo a primeira pessoa que está existindo no mundo e precisa aprender tudo. Precisamos sim ter um momento único de comunhão com Deus, nossa com Ele, Ele conosco. Mas a nossa vivência, nós podemos olhar à nossa volta, porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E entre essas testemunhas de que estamos rodeados, que a palavra de Deus revela, existem exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram dentro do seu tempo, do seu espaço,
de acordo com as circunstâncias que se lhe apresentaram, e eles então demonstraram a comunhão com Deus, o apego a Deus, a intimidade, o relacionamento profundo com Deus, foi que os fortaleceu e fundiu neles características, virtudes que se tornaram expressões daquela vida. Quando nós falamos o nome de determinada pessoa, logo vem à nossa mente qual é o exemplo que aquela pessoa deixou para nós. E o escritor aos Hebreus, ele foi muito feliz, porque ele trouxe àqueles irmãos vários exemplos e acontecimentos do Antigo Testamento para estes irmãos da nova aliança, após a vinda, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, aqueles irmãos que estavam servindo a Deus. Então, o escritor trouxe lá do Antigo Testamento vários exemplos, como as coisas aconteceram, e pessoas que viveram e que Deus abençoou, que elas foram aprovadas diante de Deus e ele deixou registrado. Então, quando nós lemos sobre estas pessoas, vem à nossa mente o tempo que ela viveu, as condições em que ela viveu e qual foi o resultado final daquela vida. Como ela venceu, o que marcou aquela vida, qual foi a virtude, a característica dominante daquela vida. Então é isso que nós precisamos comparar e ver e trazer para o nosso viver e procurarmos nos nossos dias estarmos diante de Deus, observando estes exemplos e mantendo a nossa comunhão, nosso contato, o nosso encontro diário com Deus, para ouvir e receber dele as suas orientações para a nossa vida. Mas já temos exemplos de pessoas que podem nos ajudar. E isto é importante. A própria Escritura nos afirma que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando olhamos o exemplo e vemos a lida das pessoas, o sofrimento, as dificuldades que enfrentaram e venceram, aquilo traz um ensino profundo para nós. Um ensino que vai abrir o nosso entendimento, vai fortalecer o nosso coração, vai ativar a nossa fé em Deus. E aí podemos também marcar a nossa existência nesta terra por uma vida entregue e dedicada totalmente ao Senhor. Que Deus possa olhar a cada um de nós na vivência, na seriedade, na lealdade, no temor, na verdade, na pureza, e recebemos de Deus a aprovação na nossa vida de fé. Começamos então com o exemplo de Abel. Abel foi aquele homem que Adão e Eva receberam como um presente de Deus, o filho. Deus havia prometido que eles iam frutificar, crescer e multiplicar. E Abel foi o primeiro fruto que Deus deu para Adão e Eva. E ele teve a sua vivência, e no seu viver, ele aprendeu uma das coisas que Deus se agradava, que era o homem oferecer sacrifício a ele. Porque o próprio Deus havia feito um sacrifício. Quando de Adão e Eva, que pecaram contra Deus e cobriram-se com folhas de figueira, e Deus foi lá e imolou o animal, e com a pele do animal fez vestes para aquele casal, ali ficou estabelecido o princípio do sacrifício, porque Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E como é que esta semente iria esmagar a cabeça da serpente? Através da morte, do derramar do seu sangue, de entregar a vida em sacrifício. Foi o que Jesus fez no alto do Calvário e venceu o adversário.
E Abel aprendeu esta lição do sacrifício, porque diz-nos a palavra de Deus que Abel ofereceu um sacrifício a Deus do que ele tinha, do que ele entendia que era agradável diante de Deus. E o sacrifício que Abel ofereceu a Deus, ele levou dos primogênitos das suas ovelhas e ofereceu em sacrifício a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus atentou primeiro para Abel e depois para o seu sacrifício. Deus não atentou primeiro para o sacrifício. Não há separação entre uma coisa e outra. Não, eu vou fazer um sacrifício, vou oferecer um sacrifício a Deus e Deus aceita. Não. Deus primeiro, nós precisamos ser aceitos por Deus, para depois ele aceitar o nosso sacrifício. E Abel aprendeu esta lição. Então nós encontramos aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé de Abel, depois de morto, ainda fala. Então veja o testemunho que Deus deu de Abel, o sacrifício. E diz, Deus atentou para Abel e para o sacrifício. Primeiro, o ofertante, depois a oferta. E aqui está escrito que ele ofereceu maior sacrifício. O sacrifício que ele ofereceu foi algo realmente que tocou o coração de Deus. E por tocar o coração de Deus, e Deus encontrar seriedade, sinceridade e temor no coração de Abel, que ele estava praticando com justiça aquele sacrifício, diz a palavra que ele alcançou testemunho de que era justo, e Deus deu testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Então, em Abel, nós aprendemos aqui a lição do sacrifício. Do sacrifício. Não se pode oferecer o sacrifício em rebeldia, em desobediência. Não, porque o obedecer está em primeiro lugar. Então, quando se obedece, pode-se sim oferecer um sacrifício a Deus e ser aceito. O que não pode é oferecer um sacrifício a Deus sem que seja acompanhado pela obediência do ofertante. Ele precisa de obediência. Porque a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, em Abel aprendemos a lição do sacrifício. Jesus entregou-se em sacrifício diante de Deus e deu provas e deixou o seu exemplo para a nossa vida. Nós precisamos também aprender a lição de oferecer diante de Deus o sacrifício. E nós precisamos colocar a nossa vida sobre o altar para que ela seja oferecida diante de Deus e Deus possa receber o sacrifício da nossa vida em fé, em amor e gratidão a Ele por tudo que é, por tudo que faz, e que Ele possa dignar-se usar-nos como instrumentos seus por uma vida que se coloca em sacrifício puro, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos da igreja de Roma, ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós em Abel aprendemos a lição do sacrifício. Entregar a nossa vida em sacrifício para Deus. Ser um instrumento que Deus quer. Esta é a primeira lição que nós aprendemos. A lição de Abel, a lição do sacrifício. Mas depois de Abel, nós encontramos outros. Não vamos dizer todos, vamos dizer pelo menos 7 destes que marcaram. Existem muitos outros, mas ficarão para uma outra oportunidade.
O segundo que queremos destacar, aqui em Hebreus, no capítulo 11, fala-nos de Enoque. Está no versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, em Enoque, nós aprendemos a lição de ter uma vida que seja agradável a Deus. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E Deus agradou-se de Enoque, que o tomou para si. Ele foi trasladado. Ele não provou a morte. Deus o chamou para si. Então, Enoque traz para nós a lição de como agradar a Deus. Como pode um homem, numa época tão corrompida, tão difícil, tão comprometedora, viver 300 anos da sua vida agradando a Deus? Ele teve um compromisso firme com o Senhor. Ele renunciou a tudo aquilo que não estava de acordo com o propósito de Deus para a sua vida e se dispôs a viver unicamente para Deus, a agradar a Deus com o seu comportamento, com a sua palavra, com a sua maneira de viver. Esta lição, eu e você precisamos aprender como agradar a Deus. É possível agradar a Deus? Sim, aqui está um exemplo. E se nós seguirmos este exemplo, nós também vamos agradar a Deus e fazer isto pela fé. Tudo é em função da fé, nada sem fé. Mas pela fé é possível agradar a Deus. Este é o segundo exemplo. O terceiro exemplo encontramos no versículo de número 7. Está escrito assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, aqui nesse terceiro exemplo, nós encontramos em Noé a lição da obediência. Deus chamou a Noé e disse a ele que preparasse uma arca. Deu a ele o modelo, deu a ele a madeira, as medidas, como deveria ser feito, e Noé, então, prontamente obedeceu a Deus e começou a trabalhar na construção daquela arca. As pessoas ignoravam, achavam que ele não estava agindo corretamente, porque ele estava anunciando que havia de vir um dilúvio, uma coisa que nunca tinha existido antes. Mas Deus havia dito a Noé que ia mandar o dilúvio. E quando Deus ordena Noé para a construção da arca, Noé obedece e não resiste à orientação de Deus. Ele faz exatamente como Deus lhe havia dito para fazer. Então, em Noé, nós encontramos aqui a lição da obediência. Mesmo cercado de pessoas contrárias àquilo que Noé estava fazendo, mas ele estava obedecendo uma ordem de Deus. E ele fechou os ouvidos para os clamores estranhos e continuou trabalhando. E o resultado é que o dia chegou. Deus disse a Noé que entrasse na arca com a sua família, com aqueles animais e aves que Deus separou. E ele fechou a porta por dentro, Deus fechou por fora e mandou o dilúvio. As pessoas que não acreditaram morreram, pereceram no dilúvio. Mas Noé, porque obedeceu a Deus, foi salvo, foi livre, foi liberto do dilúvio, ele e a sua família. Então, em Noé, aprendemos a lição da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem é filho de Deus aprendeu
a obediência. A obediência é um caminho necessário a quem procura servir a Deus. A quarta lição nós encontramos no versículos 8 a seguir. Vamos ler no versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Em Abraão, nós encontramos aqui um exemplo de fé. Deus o chamou e disse: sai-te da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse qual era a terra, nem onde era a terra, mas mandou que Abraão saísse do lugar. Ele saiu sem saber para onde ia e caminhou de acordo com a vontade de Deus. Então, em Abraão, nós encontramos aqui uma lição de fé. É alguém que caminha sobre a palavra de Deus. Quando os discípulos haviam trabalhado a noite toda e não conseguiram pescar nada, Jesus chega pela manhã e disse: lança a rede do lado direito, e eles disseram: sobre a tua palavra lançaremos a rede. E quando lançaram sobre a palavra de Jesus, eles pescaram muitos peixes. Abraão fez a mesma coisa. Quando Deus o chamou e pediu que saísse de onde estava, ele saiu, sem saber para onde ia, mas pela fé, ele demonstrou no seu coração a obediência irrestrita a Deus. Então, Abraão creu no Senhor. Ele demonstrou fé. Tanto é que Abraão é chamado pai dos que creem, porque ele tinha fé e quando Deus pediu que entregasse o seu filho Isaque em sacrifício, Isaque no caminho pergunta: meu pai, a lenha e o fogo estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro para o holocausto? Ele disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Mas antes de subir ao monte, ele disse aos seus criados que tinham ido com ele: ficai aqui, e eu e o moço vamos subir, vamos adorar a Deus, e havendo adorado, tornaremos para vós. Ele não disse: havendo adorado, eu tornarei para vós. Ele disse: tornaremos, eu e o moço. Só que ele ia entregar o moço em sacrifício. Mas a fé dele era tal que ele disse: tornaremos. Nós iremos e viremos de volta para casa. E foi assim que aconteceu. Quando ele estava para imolar o filho, uma voz do céu disse: Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Então, em Abraão, apresentamos a lição da fé. Pessoa que ousou crer em Deus, não vendo nada, não tendo garantia física e abstrata nenhuma, mas confiado no poder da palavra de Deus. Eu e você precisamos viver por fé. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: porque andamos por fé e não por vista. Em outra parte, vivemos pela fé. Então, a fé é importante na nossa vida. E em Abraão, nós temos um grande exemplo de fé. Lições de fé são aprendidas através da vida de Abraão. Este é o quarto exemplo que nós temos observado aqui. Quarto homem, que a lição que o caracterizou foi a fé. Quando se fala de Abraão, já se lembra o pai da fé. Quando se fala de Enoque, o homem que obedeceu, o homem que agradou a Deus. Quando se fala de Noé, de Enoque, o homem que agradou a Deus. Quando se fala de Noé, o homem que obedeceu a Deus. Quando se fala de Abel, o homem que ofereceu sacrifício a Deus. Então, cada um está identificado naquilo que marcou a sua vida de comunhão com Deus. Eu e você precisamos ter a nossa vida marcada na comunhão que temos com Deus nos dias em que vivemos. Porém, a quinta lição que nós encontramos
ela retrata-nos sobre a vida de Daniel. Daniel, quando nós observamos sobre a vida de Daniel, que é dito que ele também esteve marcando a sua história pela sua vivência, nós encontramos que a palavra de Deus fala que, pela fé, fecharam a boca dos leões. E quem foi que enfrentou leões e venceu? Foi Daniel. O exemplo da vida de Daniel. Daniel demonstrou fidelidade em toda a sua vida. Nos reinados pelos quais ele passou, a marca de Daniel era fiel. Daniel é fiel. Até mesmo os inimigos, quando queriam acusá-lo, diziam, ele é fiel. E Daniel demonstrou e viveu à luz desta fidelidade diante de Deus. Daniel foi fiel. Então, quando falamos sobre Daniel, vem a lição de ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte. Lição da fidelidade é o que nós aprendemos com Daniel. Sexta lição, nós vamos aprender sobre Jó. Jó é aquele patriarca que todos conhecemos, é chamado o homem da paciência, o homem que suportou tantas situações difíceis na vida, com tantas perdas, mas que manteve a integridade com Deus, manteve a comunhão, manteve o contato com Deus. E quando se fala de Jó, o próprio apóstolo Tiago escrevendo, vistes a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu? Porque Deus é muito misericordioso. Então Jó, na sua paciência, ele adquiriu de Deus vitórias e recompensas. Então, quando fala-se de Jó, nós nos lembramos da lição da paciência. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. O salmista escreveu, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, em Jó, nós aprendemos a lição da paciência. E vivemos uma época em que as pessoas parecem que não têm mais paciência. Elas vivem de maneira explosiva. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, está ali a lição do patriarca Jó, a lição da paciência. E quem serve a Deus precisa aprender a ser paciente. E aqui está um exemplo fiel, claro, seguro, de alguém que viveu situações adversas, mas não perdeu a paciência. Demonstrou-a em todas as circunstâncias da sua vida e foi coroado de bênçãos por Deus por ter mantido a fé e a paciência em Deus. Este é a sexta lição, baseada na vida de Jó, sobre a paciência. E a sétima e última lição, sobre Moisés. Está escrito que Moisés, após ter crescido no Egito, adotado pela filha de Faraó, foi criado em toda a ciência do Egito, e quando chegou à maioridade, a palavra de Deus diz que ele escolheu ser rejeitado pelo povo de Deus, ser rejeitado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado e desfrutando de todas as delícias do Egito. E a palavra de Deus diz que ele ficou firme como vendo o invisível. Então, em Moisés, nós aprendemos a lição da renúncia. Ele abriu mão do que lhe era de direito, porque ele estava comprometido pelo princípio da fé que havia no seu coração de servir a Deus. E o povo de Deus estava servindo em condições difíceis. Moisés poderia ignorá-los, mas o que Deus havia colocado dentro dele, deu-lhe a graça e a força necessária para, no momento, ele tomar a decisão correta. Escolheu ser, conforme diz-nos
a palavra de Deus, ele escolheu, nos versículos 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por quê? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, em Moisés aprendemos a lição de renúncia. Jesus, quando passou por aqui, ele disse: e quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, a lição da renúncia, nós também precisamos aprendê-la. E o exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés renunciou a tudo. O apóstolo Paulo, quando veio a Cristo, ele renunciou também muitas coisas. O conhecimento, a sabedoria, tudo aquilo que ele havia conquistado, ele renunciou para ganhar a Cristo. Então aqui nós aprendemos 7 lições importantes que foram marcadas por homens de Deus que enfrentaram situações as mais difíceis possíveis. Mas eles venceram. E ao vencer, a história registrou o que marcou aquela vida. Qual foi a palavra-chave na vitória de cada um destes homens? Então, quando nós vamos trazer à nossa memória, Abel, como que Abel venceu? O que foi que marcou a vida de Abel? Um sacrifício diante de Deus, que Deus se agradou. Então, em Abel, a primeira lição, sacrifício. Em Enoque, a segunda lição, de agradar a Deus. Ele agradou a Deus. Deus agradou-se de Enoque. A terceira lição, em Noé, a lição da obediência. Deus deu uma ordem e ele obedeceu. E foi salvo ele e a sua família. Em quarto lugar, em Abraão, nós aprendemos a lição da fé. Deus pediu para sair da sua terra e ele saiu sem saber para onde ia, mas saiu pela fé. A quinta lição nós encontramos em Daniel, que viveu cativo na Babilônia durante os imperadores que por ali passaram, e neste tempo, do primeiro dia ao último dia, ele foi marcado e conhecido pela fidelidade. Daniel era fiel. As condições eram favoráveis, ele era fiel. As condições eram desfavoráveis, ele continuava fiel. Então deixou para nós a lição de fidelidade. A sexta lição nós encontramos em Jó. Em um livro dele relata toda a sua vida, o que ele tinha, o que ele possuía, a comunhão com Deus, o sofrimento que ele passou, as perdas que ele sofreu, os amigos que o enfrentaram e como ele atravessou aquele período. E lá no final, devido à paciência de Jó, Deus o recompensou com bênçãos poderosas sobre a sua vida. Então, em Jó, em sexto lugar, aprendemos a lição da paciência. E em Moisés, sétimo lugar, aprendemos a lição da renúncia. Abrir mão daquilo que não condiz com o plano estabelecido por Deus para a nossa vida. Então, temos que renunciar à carne, o mundo, o pecado, os bens, as pessoas, as coisas que não se alinham com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós aprendemos estas lições e vivermos em função da fé que abraçamos em Cristo Jesus, nós seremos bem-sucedidos, seremos vitoriosos e Deus aprovará o trabalho de cada um de nós e nós teremos com isto trazido alegria ao coração de Deus por viver da maneira como Ele designou para que nós vivêssemos. Portanto,
eu e você temos aqui este leque de testemunhas pelos quais nós podemos analisar a nossa conduta, o caminho por onde andamos, a palavra, o comportamento, a ação, a vivência, os negócios e viver para Deus. Viver através do sacrifício. Viver de forma a agradar a Deus. Viver na obediência. Viver crendo em fé. Viver na fidelidade, sendo leal, não negar o Senhor. Viver com paciência, saber esperar o tempo de Deus. Viver com renúncia, não permitir que as coisas nos prendam e nos afastem da presença de Deus. Quando nós entendermos isto e entrarmos por este caminho, certamente chegaremos à presença do Senhor e receberemos dele, naquele grande e maravilhoso dia, a seguinte palavra: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Há um gozo preparado, há um banquete preparado para aqueles que vencerem pela fé e chegarem diante da presença do Senhor, alegre, felizes, abençoados e aprovados por Deus. Que eu e você possamos chegar a esta condição de sermos aprovados diante de Deus pela vivência aqui na terra, e que fique de nós o exemplo de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança, de um ancião, que viveu em função da fé, servindo, adorando e agradando a Deus em todos os dias da sua vida. E em assim fazendo, Deus continuará a ajudar-nos e a abençoar-nos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho bendito e amado, que vive não só hoje, mas para todo sempre. Amém.